Oi, oi, gente! Pode Nutri começando mais um episódio. E como sempre, eu gosto de trazer conteúdos bem diferentes, né? Tratando sempre algo voltado à maternidade, nutrição, alimentação como um todo, né? E como essa semana é semana de Dia dos Pais, eu trouxe um papai aqui para participar, que é além de pai, ele é marido, é filho, então tem muita coisa boa aí para contar pra gente sobre a história aí com a paternidade que chegou na vida dele, né? Então, William, seja bem-vindo. Obrigado, Thay, Muito pelo feliz em te convite. receber aqui. Obrigado pelo convite. Me pegou de surpresa, porque eu nunca imaginei participar de um podcast falando sobre nutrição infantil, mas é um assunto bem legal. Acho que a gente vai ter sempre, todo mundo tem algo a compartilhar e acrescentar na vida do próximo, então vai ser bem Com legal certeza. participar. Eu sempre digo, a paternidade sempre foi um sonho na minha vida, eu sempre sonhei em ser pai desde que eu era criança. Então, hoje a gente tá vivendo uma fase bem legal, o Tom já tá muito ativo, né? Ele é uma criança muito ativa, então tá sendo uma fase bem gostosa na nossa vida aí, vai ser legal Andando por tudo, né? Anda por tudo, já tá comendo de tudo, onde a gente vai ele come, então tá sendo bem legal. Ah, show de bola. E a esposa do William, a Morgana, também já veio aqui, já falou um pouco da visão dela, né? Voltada sobre todo o processo aí de gestação, de pós-parto, introdução alimentar do Tom. E nada mais justo do que ver o lado do pai também, né? Porque quando a gente fala sobre... eu mesma, né? Falo no Instagram, os meus conteúdos são voltados para a mãe. Eu falo, né, com o meu público feminino, né? Então... Porque, querendo ou não, eu olho lá, 90% do meu público é mulher, porque é meio que automático a mãe cuidar um pouco mais dessa parte, ler sobre isso, se informar, né? Só que a gente não precisa excluir totalmente o pai, né? Porque hoje em dia, claro, o pai tá trabalhando fora, o pai geralmente é mais provedor da casa, só que o pai também tem momentos que participa, né, da vida do filho. E eu sei que tu tem várias coisas que atua aí, né, ajudando, auxiliando, né, a Morgana no cuidado do Tom, né? Eu acho que, assim, isso é uma coisa nova, digamos, que hoje os pais, no geral, né, claro que nunca são todos, mas eu vejo que o homem, no geral, ele tá querendo se tornar cada vez mais participativo na vida do filho. E não ser aquela coisa, por exemplo, assim, eu sempre vejo muitas mães de antigamente falando, que o pai não ajudava em nada, o pai não trocava uma fralda. Eu conheço pessoas até jovens, próximas a mim, que nunca trocaram a fralda de um filho, e eu brinco, cara, vocês estão perdendo a coisa mais gostosa que existe no mundo, porque para mim a melhor parte do dia é trocar a fralda e dar uns beijos na bunda do meu filho com cheiro de xixi, é gostoso. Então, assim, eu vejo que alguns pais, hoje, em grande maioria, eles estão começando a serem mais participativos na vida do filho, nessa etapa realmente de criação. Quer trocar a fralda, quer trocar a roupa, quer ajudar na alimentação. E eu, cara, sinto muito prazer por fazer isso. Eu acho que isso é ser pai por completo. Porque tu só fazer o filho e de vez em quando pegar no colo, de vez em quando chutar uma bola, eu acho que isso não é uma participação por completo, entende? E eu acho que o papel do pai é ajudar a mulher, porque a vida da mulher, ela já é sobrecarregada por si só, tem toda a parte do lar, a mulher, ela se vira nos 30, né, pra dar conta de tudo. Então, quando tem o filho é uma carga pesada, então Sim. o mínimo que um pai pode fazer é participar na criação e ajudar, né? E hoje em dia as mulheres também não são mais só mães, né? Exatamente. Antigamente, que nem a minha mãe falava, né? Teu pai não ajudava muito quando era criancinha, né? Mas é porque antigamente a maioria das mulheres, claro, algumas exceções, a maioria era 100% dona do lar. Ela ficava em casa. Eram poucas as mulheres bem antigamente que trabalhavam fora. Então o homem tinha essa, eu trabalho, mas a minha mulher tá em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, se tu for ver, em 99% das famílias a mulher também trabalha, às vezes até mais do que o homem. Então não tem motivo para o homem não ajudar na criação do filho, o homem não ajudar na organização da casa, por exemplo. Isso é uma coisa que eu nunca tive problema nenhum em, tipo, ajudar a limpar a casa desde que a gente foi morar junto. Hoje com o Tom eu tento participar o máximo possível na criação dele, então eu acho que isso é uma coisa que está se tornando comum, entendeu? Sim, e é muito bom porque
cria uma conexão com o filho também, né? Porque geralmente o filho se conecta com a mãe, muito mais do que com o pai. Porque hoje em dia, se tu for, quero conversar, desabafar, geralmente o filho vai na mãe. Dificilmente no pai, assim, né? Na maioria das vezes, né? E quando a gente constrói essa relação desde pequeno, participando da vida do filho em tudo, né? O pai também, é muito bom para a criança sentir essa confiança no pai, sentir essa abertura com o pai, que o pai não é só aquele que vem para dar bronca, né? E prover tudo que tem para prover em casa. Então, é muito legal essa construção que tu tá fazendo, né, no desenvolvimento e na vida do Tom. Assim, desde que o Tom nasceu, eu sempre quis ter uma conexão diferente com ele. Não é porque ele é menino, porque se fosse uma menina também, é o que eu disse, eu sempre sonhei em ser pai, né? Eu vim de uma família que os meus pais se separaram quando eu era muito novo, então eu acho que isso criou em mim um gatilho, assim, uma necessidade que eu sempre quis ser pai jovem, eu sempre quis ter uma família grande, digamos assim, 2, 3 filhos, e eu sempre quis ser muito participativo, porque na época eu fiquei morando com meu pai, e meu pai, ele não tinha opção, porque ele não tinha outra mulher, era só eu e ele, então ele tinha que ser participativo na minha vida. Então eu sempre quis ser assim pro meu filho também. Então o Tom, desde que ele nasceu, sempre sou eu que dou banho nele. Eu acho que, sei lá, até hoje não deve ter tido Ele tem 1 ano e 3 meses, então 1 ano são 360 dias, ele já tomou mais de 400 banhos na vida dele, vamos dizer assim. Desses 400 banhos, no mínimo 380 fui eu que dei, porque a Morgana, eu sempre falei que eu gostava de fazer isso, e eu coloquei como uma prioridade, por quê? Porque a gente gera contato, a gente gera... Sim. Ele sabe que chega a hora dele tomar banho, quem dá o banho nele é o pai. Ele sabe que é um momento que ele já vem comigo, ele tá me esperando para isso. Então, eu sempre tentei ser muito participativo na vida dele, nos detalhes, porque eu acho que é isso que vai marcar a vida dele pra frente. Ele não vai lembrar de mim só, meu pai só joga bola comigo, o meu pai é aquele lá que se eu precisar tirar um dinheirinho eu vou pedir pra ele. Não, eu quero que ele tenha lembranças na vida das coisas simples também, que é tomar banho, que é brincar, que são coisas que, assim, o pai tem que estar presente também, sim, sabe? Exato. E ele te imita até na limpeza, né, com o mop. Isso é engraçado, porque olha como a criança desde pequena, ela leva, eu acho que ela tem o pai e a mãe como espelho. Espelho total. E eu sou, tipo assim, não que eu seja aficionado por limpeza, mas eu gosto de limpar, tipo, eu não gosto de ver um ambiente bagunçado. E o Tom, desde pequeno, ele me copia. Então, tipo, ele pegava a vassoura, porque ele via eu passando a vassoura, ele pegava um mop, porque ele via eu pegando o mop. E o que isso mostra? Ele mostra que a criança é um espelho dos pais. Então, se ele tem um pai que é participativo na vida dele, eu acho que quando ele crescer, ele também vai querer ser participativo na vida do filho. Sem dúvida. Entendeu? Porque eu posso falar isso porque eu fui criado assim. O meu pai foi muito presente na minha vida, porque meus pais se separaram e eu fiquei morando com meu pai. Então eu sempre tive uma imagem, um espelho, que o meu pai, ele me levava pra tudo, ele participava de tudo. Então eu cresci com esse espelho dentro de mim. Então eu acho que se eu passar um pouco disso pro Tom, ele também vai levar isso pra vida dele, e eu acredito que ele vai ser presente também com o dia que ele tiver um filho. O dia que ele for, então, exatamente. A criança, eu sempre digo, ela é uma esponja, né? Ela absorve muito do que tu faz perto dela. Seja bom, seja ruim. Total. Eu vejo agora, na fase que o Arthur começou a falar, tem que cuidar mais ainda com as coisas que fala e tudo mais, porque eles vão repetindo. Eles copiam, né? Então... E até você estava falando todo esse cuidado. O que eu vejo muito também que acontece é a mãe querer suprir tudo e não deixar o pai fazer muito as coisas, né? Só que a Morgana sempre te deu essa confiança e liberdade para fazer também a mesma coisa que ela faria. Né? E isso é muito bom, porque também te passa confiança para saber como agir, como cuidar e tudo mais. Isso é verdade. Tem muita mãe, tem muita mulher que ela acha que o meu marido não vai dar conta. Ele não sabe fazer, né? Subestima. E assim, eu acho que o ser humano, ele precisa tentar para aprender. Porque até enfraquece o homem, a mulher que já... Ela boicota, né? Então assim, e aquele negócio, tipo, eu sempre tive comigo esse negócio de tentar fazer as coisas. Então, eu sempre desde pequeno quis aprender a fazer comida, eu sempre tive interesse, mas não
não é porque às vezes o homem não tem esse interesse que ele não vai conseguir fazer. Então também uma coisa que eu acho complicada é o que tu falou, a mulher boicotar o parceiro de dar liberdade. Dar conta de tudo, ah, não, né? tu não vai dar banho porque tu não sabe. Opa, mas cara, não é uma coisa de outro mundo. Sim. A pessoa, o homem pode aprender também, só que às vezes tem pessoas que acabam boicotando isso. Então também vai muito da mulher dar essa liberdade. Eu acho que às vezes, se o homem não tem a iniciativa, a mulher instiga, amor, por que tu não dá um banho nele hoje? Por que tu não tenta fazer a jantinha dele hoje? Exato, por exemplo, direcionar um pouco, às vezes não esperar que o homem venha pedir. Mas não mandar, né? Direcionar, assim. Não tem aquela frase que diz que a mulher sabe edificar, né? Que a mulher é o pescoço, que ela vai dá a direção, dando a direção pro homem. E é muito disso, porque as mães geralmente estão sobrecarregadas porque querem dar conta de tudo, conta do trabalho, conta da casa, conta dos filhos, e tem a dificuldade de direcionar. E eu acho muito importante conseguir passar para o homem essa confiança e mostrar para ele que ele também é capaz, É né? que o homem, ele é complicado, assim, eu vejo por mim, por algumas pessoas próximas, que o homem, ele nunca gosta de ser mandado fazer algo. Sim. Ele é sempre do contra, né? Então, se, cara, a maioria dos homens, tu pressiona ele a fazer alguma coisa, o meu pai disse, se me pressiona, engata a marcha ré. Então, esse é o grande problema da mulher, que quando ela quer que o homem faça alguma coisa, normalmente ela vem com pressão. Tu tem que fazer. E quer na hora, né? E eu quero agora. Então isso é um problema. Eu acho que tem que ser uma coisa natural, amor. Tu não acha que vai ser bom, tu vai criar um laço com o filho, entendeu? Estigar. Porque às vezes a pessoa fala não hoje, mas amanhã vai ter esse interesse. E vai ficar ali na mente, pensando, refletindo. Entendeu? Então eu acho que o primeiro passo é dar abertura, é oferecer. Entendeu? E, cara, eu acho que eu me arrependeria muito se eu chegasse com meu filho grande e eu olhasse pra trás e, pô, eu participei pouco da vida dele. Porque o tempo passa muito rápido. Ele nasceu ontem, cara, e ele já tá com 1 ano e 3 meses, e daqui a pouco ele não vai mais querer saber de mim. Eu vejo pelas minhas sobrinhas ali com 9, 10 anos, já não quer começar mais a ficar tanto com o pai e com a mãe, quer ficar no celularzinho, quer ficar com as amigas. Então, assim, o tempo voa e eu acho que depois só ficam as lembranças boas que a gente teve. Né? Até esse negócio de acolhimento, assim, de a criança ficar juntinho, dormir juntinho às vezes, tudo mais, isso um dia vai acabar, né? De fazer ele dormir, dar banho, até mesmo banho, né? Essas coisas só uma hora ele vai fazer sozinho. Eu sempre falo pra Morgana, grava, tira foto de eu dando banho nele, porque, cara, vai chegar daqui mais uns 2, ele não vai mais querer que eu dê banho nele, ele vai querer tomar banho sozinho, ele vai querer ser independentezinho. Então a gente tem que aproveitar esses momentos, sabe? Que nem ontem ele tava dormindo ontem à tarde, e a gente botou, ele não acordava de jeito nenhum, daí a gente botou na cama com a gente, mas tipo, já pra acordar, e ele não acordava. Eu falei, não, Morgana, deixa eu ficar aqui cheirando ele um pouco, porque, cara, daqui a pouco ele não vai mais querer o pai dele cheirando ele dormindo, o pai dele beijando ele até acordar, ele não vai querer. Então a gente tem que aproveitar esses momentos bons da vida, porque passa muito rápido. Não, e é muito bom isso, ter essa visão, esse entendimento, né? E em relação, assim, à alimentação, a tua alimentação sempre foi mais ou menos, foi mais pro saudável, mais pro não saudável, assim, hoje... Porque hoje a tua alimentação é muito melhor do que já foi um dia. Com certeza. É assim, eu nunca fui uma pessoa que se preocupou muito com a alimentação, né? Eu sempre fui muito de comer fora, padaria, restaurante, essas coisas assim. Então eu sempre fui do prático, de fazer as coisas serem práticas. Hoje em dia já não, a gente já se preocupa em fazer uma comidinha mais caseira para ter em casa, para o Tom poder comer também. Então assim, querendo ou não, o fato da gente ter que se preocupar com a alimentação do Tom, para ele se alimentar bem, fez com que a gente automaticamente começasse a se alimentar melhor. Por exemplo, assim, eu vim de uma casa, né? A criação que eu tive em casa era muito pão. Pão no café, pão da tarde, à noite jantava pão, e era comum isso na minha vida. Hoje em dia eu já como muito pouco pão. Por quê? Porque a gente já preza mais por uma coisa saudável. Exemplo, eu acordo de manhã cedo, eu faço uma crepioca pra mim e faço uma crepioca pro Tom. Que é muito mais saudável às vezes do que comer um pão, entendeu? Sim, sem dúvida.
À noite também, por exemplo, a gente já criou mais o hábito de jantar comida, porque a gente tem que ter comida para dar para ele, uma comidinha saudável, um arrozinho, um franguinho, uma carne, então a gente acaba jantando a mesma coisa também. Então, querendo ou não, a gente se preocupando com a alimentação dele acabou melhorando consequentemente também a nossa alimentação. Sem Quando a dúvida. gente sai por aí com ele, a gente sempre tem que procurar um restaurante que tenha uma comida mais saudável, porque a mesma comida que a gente vai comer, a gente acaba compartilhando com ele. Então isso acaba trazendo benefícios pra gente também, sabe? Sim, com certeza, porque ele vai se espelhar em vocês, inclusive nisso, né? E isso é um cuidado que eu tenho, por exemplo, assim, a gente sempre tenta comer coisas mais saudáveis perto dele, porque ele é que nem eu disse, ele é uma Uma esponja. esponja, é. Se ele vai comer, a Morgana sempre brinca, porque eu nunca fui comer alface, verduras, coisas. Hoje em dia eu como um pouco, por quê? Porque eu sei que ele tá ali do Que ele lado tá ali. almoçando, ele tá olhando. Então, se eu não comer nada, como que daqui a pouco eu vou querer cobrar dele comer também? Entendeu? Então, hoje o Tom, ele tem uma alimentação assim que é de se invejar, porque ele come brócolis, ele adora repolho, chuchu, cenoura. Ele gosta muito mais dessas coisas do que coisas tipo arroz. Sim. Entendeu? Ele é muito saudável. A alimentação dele assim, é invejável. Até para um adulto, né? Ele come coisa que às vezes nem eu como, né? E é muito importante isso porque, como tu disse, que comia muita coisa rápida e prática. Porque a tua preocupação era saciar uma necessidade fisiológica de fome, isso. mas não nutrir o teu corpo, Isso. né? Porque e muita adolescente tem essa visão naquela época de, né, que a gente não se preocupa tanto com a qualidade e tudo mais, e que benefícios isso vai me trazer ou não. E tudo bem, é uma fase. Mas quando a gente está construindo, né, o comportamento alimentar de um novo ser e a gente tem a oportunidade de dar um reset, né, e começar do zero, a gente tem que criar nele esse entendimento de gostar do que é saudável e do que vai trazer benefícios para ele, né? Porque, pô, é o teu filho, tu quer ver o teu filho bem, com saúde, livre de doenças, né? E não sofrendo contra até mesmo o ganho de peso e tudo mais, que muita gente adulto hoje vive, né, enfrentando esse problema, essa dificuldade. Então, quando a gente constrói na criança esse comportamento saudável, né, a gente tá oferecendo para ele saúde, né? Então, isso é muito bom. E é aquele negócio, né? A criança, ela só tem vontade do que ela conhece. Então, quem vai dizer o que a criança tem vontade ou não de comer são os pais. Porque, por exemplo, assim, se a criança, a partir do momento que o pai der um doce ou der um chocolate, ela vai descobrir aquilo ali e vai saber que é bom. Mas se o pai e a mãe não der, pelo máximo de tempo possível, a criança vai priorizar outras coisas. Foi um exemplo que eu comentei contigo antes da gravação, foi o quê? Ontem eu achei bem engraçado, porque o Tom agora já abre gaveta lá em casa. Então a gente tem a gaveta que tem, tipo, as coisas tipo chocolate, bolacha de arroz, rosquinha, as besteiras. Sim. Mas, por exemplo, tem coisas que são saudáveis, que é o que ele gosta de comer, a bolacha de arroz, a rosquinha. Então, foi engraçado, porque a gente tava lá na sala, ele saiu andando, puxou a gaveta lá na cozinha e veio com um saco de bolacha de arroz pra gente dar pra ele na mão. E, cara, tinha muito chocolate lá dentro, só que ele nunca comeu chocolate, ele nem sabe o que é aquilo. Então, ele não tem vontade, porque a gente nunca apresentou pra ele. Não sabe o que é. Mas se algum dia a gente der pra ele, a partir daquele momento, ele, entre uma bolacha de arroz, que não tem quase gosto de nada, e um chocolate, ele vai querer o chocolate. Ele vai, sem Mas dúvida. é óbvio, a gente tá tentando postergar o máximo possível, porque a gente sabe que quanto antes ele começar a consumir isso, mais ele vai querer. E mais dependente ele vai ser disso. É porque, na verdade, a criança se torna refém do açúcar, porque a criança... Imagina para um ser que não tem entendimento, tu oferecer uma bolacha de arroz e um chocolate e ela experimentar os dois. Ela vai comer. Ele vai comer o chocolate. Por quê? Porque dá uma explosão de sabor na boca e fora o que o açúcar, né, causa na mente, que causa dependência e tudo mais. Então a criança fica refém daquilo ali. E a gente que tem entendimento, a gente tem que dar esse direcionamento para eles, né? Porque... dá o exemplo, né, do Arthur, ele também, deixei até os 2 anos 0 açúcar total, e depois, agora ele já conheceu, ele comeu um pedaço de bolo com açúcar de cara, ele botou na boca assim, achou estranho, assim, bolo seco, aqueles tipo formigueiro, assim, né, porque ele não estava acostumado com isso, e ele
preferiu, não quis, deu uma mordidinha, não quis. Daí eu dei pra ele um chocolate 70%, um tabletinho pequenininho, assim. Ele comeu inteiro. E é amargo e tudo mais. E eu, que sou adulto, não consigo comer chocolate 70, mas é porque vem de uma criação diferente, Exato, né? Então é importante a gente entender que eles precisam da gente para fazer essas boas escolhas agora, enquanto eles não conseguem sozinhos, né? A criança, enquanto criança, ela é 100% direcionada pelos pais, né? Claro que eu acredito muito que a criança, ela tem a sua personalidade própria, né? Sim. Isso já vem desde pequeno. Tu pega o Tom, pequenininho, ele já demonstrava sinais da personalidade que ele vai ter quando adulto. Mas essa direção do que pode, não pode, o que deve, o que não deve, quem vai fazer é o pai e a mãe. Então, é aquele negócio. Tu não dá opção para ele comer... Quem direciona o que a criança vai ter gosto ou não é o pai ou a mãe. Por exemplo, o Tom, ele ama comer brócolis, velho. E é uma coisa que eu fui comer depois de adulto. Tomate, eu sempre brinco. Eu fui comer tomate agora com 20, 21 anos. Sério? Porque eu cresci sem comer. Então, eu não gostava. E o Tom, com 5, 6 meses, quando começou a introdução, o que ele mais amava era tomate. Ele amava, ele pegava tomate, ele comia um atrás do outro. Eu ficava olhando, cara, e eu não gosto disso daí. E pra ele era uma maravilha. Então, assim, mas por quê? Porque ele nunca tinha sido apresentado para outras coisas, por exemplo, doçura, enfim. Então, ele é moldado, a personalidade dele, tanto como pessoa quanto alimentar, é moldada pelos pais, pelo que os pais apresentam pra criança. Eu sempre falo para os pacientes, para o pessoal, né, que me segue, que todo o comportamento da criança em relação à alimentação vai ser espelho dos pais, assim, em vários quesitos, assim, sabe? Então, é muito importante a gente ter uma autoobservação. Pô, é esse o comportamento que eu quero que o meu filho tenha? É isso que eu quero que ele goste de comer ou não? E sempre tá ali dando esse exemplo, né? E eu acho muito legal também que tu gosta de fazer comida, né? E isso também vai instigar ele a gostar também, a se interessar. E também é uma forma de criar um relacionamento bom com o alimento. Sim. Né? Eu cresci assim, a minha mãe cozinha muito bem, né? Minha mãe é uma chefe que não tem curso, mas ela cozinha muito bem. E eu sempre gostei, a minha mãe conta que desde pequeno eu sempre tive interesse em vir do lado da panela, ver o que ela estava fazendo. E também quando meus pais se separaram, eu precisei amadurecer muito rápido, porque meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava e eu morava com meu pai, então eu tinha que ser um pouco independente, de tipo saber fritar um negócio. Eu lembro quando eu era pequeno eu comia muito aqueles empanados com queijo e presunto, que não é nada saudável, eu comia todo dia. Então eu comecei a me tornar independente, assim como pessoa jovem. Eu tinha que fazer minha própria comida, me virar. Então hoje eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de fazer comida assim pra família toda. E eu acho legal porque assim, às vezes eu tô na cozinha, o Tom vem pedir o colo. E ele fica olhando eu mexer a comida. Então ele vai criando gosto por isso também. E é muito engraçado que isso vem um pouco da personalidade, mas também um pouco do pai e da mãe. Porque os meus irmãos, ninguém cozinha. Só eu que sou o mais novo que sei cozinhar. Então, por quê? Claro que eu tinha um interesse, um pouco também a minha situação, que os meus pais se separaram, eu tinha que aprender a me virar. Sim. E um pouco também, assim, de tipo, a minha mãe sempre ela via que eu gostava, então ela me ensinava, eu perguntava, ela me dava liberdade para aprender, então eu tento fazer com o Tom já desde pequenininho. Tipo, se eu vou fazer uma comida, eu pego ele no colo, eu explico, Tom, isso aqui é churrasco, o papai tá fazendo pra família, é um negócio legal pra confraternização. E tu vai moldando, né, os gostos da criança. Exato, eu até falei já pra Morgana, pra vocês pegarem aquela torre de aprendizagem para ele ficar do teu lado, ajudando, fazendo, lavando os legumes. Eu vejo que tu faz com o Arthur, a criança participa bastante, participa, assim, e daí ela cria gosto, é um negócio legal, né? E entende que também não é assim que a comida chega na mesa, né? Tem um processo, tem que ter paciência, né? E isso é muito bom para a construção deles de responsabilidade, de entendimento e tudo mais. Então, vale a pena a gente sempre investir em trazer eles para perto de nós, porque assim, a criança sempre quer a atenção dos pais o tempo todo, ou de algum adulto que estiver ali, né? Sempre puxa para querer a atenção. Daí, às vezes, eu tenho que fazer comida e tenho que dar atenção. E por que não faz Porque junto, não une né? as duas coisas, né? A criança vai estar recebendo atenção e vai estar participando. A criança, ali. ela gosta de ser participativa, na verdade. Desde pequenininho, eles gostam de se sentir útil.
Se tu for ver, exemplo, o Tom tá com uma birra, tá chorando, eu falo, Tom, pega aqui, ó, e leva pro papai isso aqui lá na brinquedoteca. Ele para de chorar na hora, pega e sai andando e leva lá na brinquedoteca. A criança, ela gosta de ajudar, sentir útil, de de sentir, participar, de aprender. Então, assim, esse negócio da torre, quando eu vi, eu falei pra mãe, cara, vamos mandar fazer um pro Tom. Porque, tu tá fazendo uma comidinha, tá lavando uma fruta, bota ele ali junto pra Porque participar. às vezes daí fica pedindo colo, atenção, daí O assim Tom, fica ali. o Tom, ele não larga a junto. Morgana. Tipo assim, se ela vai fazer alguma coisa da casa, ele quer estar agarrado nela. Então, assim, não, ele se sente útil, ele vai estar participando, entendeu? Então, isso é um negócio que eu achei bem legal, essa torre de aprendizado. Tem que providenciar uma pro Tom agora. Fazer umas receitas juntos. É isso aí. Não, show de bola. Queres tomar um chazinho? Vamos tomar um chazinho. Vamos. Tem um chazinho aqui da Deon que é maravilhoso. Esse aqui é de morango que eu separei pra gente. Água quente, produção. Não, e esse chazinho é bem gostoso, que ele já dá uma energizada pra segunda-feira, é bom começar a semana. Não, quem é pai, quem é mãe, bem né? Ativo. Dependendo como foi a noite anterior, precisa, né? Dar um gás. E eu, por exemplo, que deixo o Arthur na escolinha durante a semana, final de semana é 100% mãe, né? Sim. Praticamente. Daí dá mais cansaço do que a dobrado, semana. Né? Tem uma colherzinha uma lá colherzinha pra nós, lá, parceiro? Cara, eu gosto de chá, tá? Eu também gosto de chá. Chazinho de morango, bem gostoso esse chá. E é um chá super prático, já vem em sachê, daí a pessoa consegue... Não precisa o pacotinho. Só já dissolve com água quente e tá prontíssimo. E, ó. Show de bola, valeu. Aqui a gente tem o ritual do tintim, o William. Aí, ó. Quem gosta de fazer tintim é as crianças, né? O Arthur, Aí, ó. Saúde. Saúde. Eu gostei da xícara personalizada. Legal, né? Cara, chá é muito bom. É bom tomar chá assim quando tá um pouquinho frio e tu quer dormir assim quentinho, quer dormir rápido, toma um chá que é caixão. Esse chá aqui é mais pra ativar. E também tem os chás mais pra relaxar. Então, dá pra usar pra as duas coisas. Toma um de manhã pra ativar e à noite um pra relaxar e dormir, descansar bem. Mas é isso aí. E o que eu queria também deixar bem claro aí pro pessoal, porque geralmente, assim, os pais, eles têm uma vida corrida, né? Mas até tu contou, né? Comentou comigo, assim, que quando tu viaja pra obra, coisa assim, tu faz questão, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que a gente escolhe ter um filho, quem escolheu foram os pais. Então, o filho, ele tem que ser uma prioridade pra nós, né? Tanto pro pai quanto pra mãe. Claro que, dependendo do relacionamento, às vezes um é mais provedor que o outro, um tem que trabalhar mais que o outro. Nem todo mundo tem a realidade que eu tenho de poder, por exemplo, chegar cedo, de sair mais cedo do trabalho. Cada um tem a sua realidade. Mas o que eu posso falar na minha vida é o quê? Eu sempre coloco o meu filho como prioridade. Tipo, seja nos meus negócios, seja nos meus compromissos. Então, por exemplo, assim... Sempre que eu vou pro litoral a trabalho, eu sempre tenho comigo que eu preciso chegar até 7 horas da noite em casa. Então, eu sei que no máximo 3h30, 4 horas da tarde eu tenho que estar na estrada. Porque a minha prioridade de vida é chegar em casa para dar banho nele para dormir. Eu não gosto de passar o dia inteiro longe e ainda à noite eu não ver ele, eu chegar em casa e ele tá dormindo. Já tá dormindo. Eu não gosto disso. Então, hoje uma prioridade nos meus negócios é o quê? Eu vou para Itapema. Eu vou toda semana a trabalho. Eu saio cedo para chegar cedo porque eu tenho que sair de lá cedo. Então 3h30, 4 horas da tarde eu já tô voltando porque 6h30, 7 horas da noite eu tenho que estar em casa. Isso é uma prioridade para mim na minha vida. Então eu acho que é muito importante os pais eles estabelecerem também os filhos como prioridade. Porque o tempo passa muito rápido. E às vezes a vida passa e o filho tá grande e tu perdeu uma fase gostosa da vida da criança. E não volta. E não volta mais porque tu priorizava outras coisas. Entendeu? Então eu sempre tenho esse cuidado, claro que nem sempre é possível.
Nem para todo mundo Sim. existe essa possibilidade que nem eu tenho na minha vida. Cada um tem que entender o que é dentro da sua realidade. Mas no meu caso, eu sempre priorizo ele, porque quem escolheu ter ele foi a gente. Ele veio ao mundo porque a gente quis, não foi ele que pediu. Então o mínimo que ele tem que ter é a nossa atenção. Então isso é uma coisa que eu sempre cuido, assim, e eu nunca deixo o meu trabalho sobressair sobre ele. Sim. Entendeu? Porque o trabalho tá aí, ele vem, vai, um dia é bom, um dia é ruim, mas ele tá todo dia com a gente e ele é o nosso bem mais precioso. Isso tu vai ver como vai fazer diferença a longo prazo, sabe? Eu acho que essa conexão, é que nem eu disse, eu tive uma conexão muito forte com meu pai, porque o meu pai me criou, basicamente, né? Minha mãe também sempre foi muito presente, mas o meu espelho sempre foi meu pai. Então eu tenho uma imagem muito forte, assim, de tipo, da direção das coisas que ele me ensinava, do caminho que ele me trilhou. Então. Eu quero ser no mínimo igual ou melhor. Tenho que ser, né? Meu pai sempre disse, e ele fala, tu não tem que ser igual eu, tu tem que ser melhor do que eu. Então é uma baita de uma pressão, porque o meu pai, pra mim, foi um grande exemplo. Tipo, olha o que meu pai... esse teu reconhecimento. Olha o que meu pai fez por mim. Ele e minha mãe se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. A primeira namorada que meu pai foi arrumar de trazer na minha casa, eu tinha 18 anos. Ele ficou 11 anos sem ninguém, talvez tinha uma namoradinha aqui, uma lá, mas nunca apresentou, nunca trouxe em casa, nada. Por quê? Porque a partir do momento que eu falei, pai, eu quero ficar morando contigo, a prioridade da vida dele fui eu. E eu sempre brinco com a Morgana, ela fala que não, que se um dia a gente se separar eu não vou fazer isso. Mas eu sempre brinco com ela, que se um dia eu ficar solteiro, até o meu filho ter 18 anos eu não arrumo outra pessoa, porque... Eu digo assim, que sentido? Eu nunca vou deixar de dar mais atenção pra ele do que pra outro. Entendeu? Se eu tenho um filho, a prioridade da minha vida vira ele. Claro que tem esposa no meio, tem isso, tem aquilo, mas a atenção total, o foco total sempre vai ter que ser no filho. Entendeu? Legal, isso então... é bom. Parabéns por ter esse pensamento. Mas é muito porque é um espelho, né? É o que eu digo. A criança ela é uma esponja. Eu absorvi isso do meu pai. O meu pai ele foi um grande espelho pra mim. Então, o mínimo que eu posso ser pro meu filho é melhor do que meu pai fez, né? Eu tenho uma crença em mim que o quê? Cada geração ela tem que ser melhor que a anterior. Porque assim, isso falando até da parte financeira como família, o meu pai veio de uma família muito humilde. E ele já foi melhor para os filhos do que o pai dele foi para ele. E eu, graças a Deus, eu já tô conseguindo ser melhor pro Tom do que o meu pai, financeiramente falando, foi para mim. Então, isso também é na criação. Eu acho que a família ela tem que ter uma mentalidade de crescimento. E assim, porque a gente vem de vivências, né? E carrega crenças e aprendizados e entendimentos do que a gente viveu. Só que seria muito... andar muito assim se a gente não olhar e querer aprender com os erros e acertos também dos nossos pais, né? E querer ser pessoas melhores, né? Porque eu digo, também tive meu pai e minha mãe sempre tiveram uma criação muito boa comigo, com meu irmão, mesmo depois de separados e tudo mais, com atenção e tal. Só que pro Arthur, eu quero também ser no mínimo igual ou melhor, né? Que é onde eu me dedico muito. Então, porque é uma responsabilidade. A gente não tá cuidando de um boneco, de um cachorro, é um ser humano, né? Então, é muito importante isso, assim. E é bom que vocês conseguem andar juntos com essas decisões, né? Com essas escolhas de querer isso pro Tom, né? E agora deixa eu te perguntar, assim, se tu lembra um pouco da fase de introdução alimentar do Tom, né? Porque eu já vi que em vários momentos tu participou oferecendo uma jantinha, às vezes tu chegava mais cedo e tudo mais. E de certa forma, na verdade, só tá ali junto do lado, mas o Tom hoje é super independente, cheio de autonomia, né? Que desde que a gente direcionou ali a introdução alimentar, ele construiu muito essa independência dele ao se alimentar, né? Então... Conta um pouco como foi vivenciar esses processos, assim, nos momentos que tu tava com ele, que tu tava em casa, assim. Assim, essa fase da introdução, eu vou dizer que foi bem diferente, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, como que funcionaria. E a forma que tanto você e a Morgana juntas fizeram era bem diferente do que a minha família fazia. Sim. Só que uma das coisas que eu sempre tive, assim, eu acho que um casal é importante, é o casal confiar no outro. Digamos, em que sentido? Que se tu acha que uma coisa é boa, eu
te apoiar, eu te dar carta branca, e vice-versa, um apoiar o outro e blindar um pouco do que as pessoas de fora falam. Porque, por exemplo, assim, quando a Morgana começou a introdução alimentar, a forma, acho que era feito BLW, enfim, era muito diferente do que a minha mãe fazia comigo. E a minha mãe vinha opinar pra mim, ai, William, manda a Morgana fazer diferente. Esse jeito que ela tá fazendo aí não vai dar certo. Isso daí eu tive 4 filhos, eu nunca fiz assim. E eu falava, mãe, deixa ela fazer do jeito que ela acha bom. Deixa ela ter a autonomia dela. Então eu sempre blindei a Morgana e apoiei ela nessas decisões. E hoje eu vi que, cara, foi muito certeiro. Porque o Tom, ele come sozinho, ele pega o garfinho dele, ele fisga a comida e ele bota na boca. Claro que tem, assim, nem tudo é perfeito. Sim. Por exemplo, o Tom, o instinto dele não é muito de ficar parado. Então, para ele ficar sentadinho muito tempo, ele já começa a querer sair. Dá uma voltinha. Isso é a personalidade dele como criança também, né? Isso é próprio dele. Só que falando da alimentação, cara, eu fico até orgulhoso quando eu vejo ele, porque ele come sozinho, ele come de tudo. Tu botou arrozinho, feijão, carninha, tomate. Ele come um pouquinho de tudo. Não tem uma coisa assim, eu só como isso. Só seleciona. Eu só gosto disso. Não, o que tu bota no prato dele, ele bota na boca e ele não tem frescura. Então hoje eu vejo que, cara, a alimentação dele é uma coisa assim exemplar. E muito por causa do método, da forma que vocês fizeram, você e a Morgana, porque foi tudo muito bem pensado, tudo seguindo um cronograma. Então até para mim hoje da alimentação dele se torna um pouco fácil, vamos dizer, quando eu participo, tipo, eu chego em casa mais cedo, porque eu não preciso mais fazer muita coisa, ele já tem o gosto dele, ele já pega sozinho, a minha parte ali é dar atenção, tá junto, eu gosto de preparar a comida para ele também, então, cara, a parte de alimentação dele é uma coisa assim que eu acho bem exemplar, assim, porque foi algo que ele se alimenta muito bem e de coisas boas. Ele não é seletivo, sabe? Não, isso é uma construção, né? Porque eu lembro, assim, quando ele recém começou a comer, em vários momentos a Morgana me mandava mensagem. Tá certo isso? Hoje ele não comeu nada, ele jogou tudo, mas tudo é um processo, tudo é um treino. Tu não começa, por exemplo, um esporte sendo craque. O camisa 10, né? Camisa 10. Então, tudo é uma construção. Então... graças a Deus vocês conseguiram, né, ter bastante essa parceria para um fortalecer o outro e seguir no propósito, né? E isso é ótimo, assim, porque a maioria das mães que eu trabalho hoje não tem essa contrapartida do pai, sabe? Muitos casos, assim, e daí a família vem e não tem essa blindagem que nem tu falou, porque daí... todo mundo contra aquela mãe. Assim, parece que sabe? a mãe é a doida da história, né? Porque, bem isso. Querendo ou não, tudo na vida evolui, né? Tudo. Se tu pegar um carro que era há 50 anos atrás e o que é hoje, não tem comparação. A roupa que era 50 anos atrás. Não, então tudo. Eu acho que a criação de um filho, ela também evoluiu. Com Os certeza. métodos evoluíram. Então não adianta aquele negócio, ai meu Deus, há 50 anos atrás o carro também andava, mas Sim. hoje em dia ele tem muito mais conforto. Então, se hoje tu consegue criar a criança de uma forma melhor e mais inteligente, por que tu vai ficar repetindo o que era feito lá atrás? Claro que todo mundo acabava criando o filho igual, mas tem uma forma melhor de fazer, por que não? Entendeu? Que hoje em dia a gente tem muito mais acesso ao conhecimento e não tem por que fugir disso, né? E querer ficar lá atrás. Eu digo assim, hoje você abre conversa pelo WhatsApp, mandando áudio, coisa assim. Antigamente existia até cartão telefônico, então por que não se atualizar até na alimentação, até na criação do filho, né? Então, é mais essa questão de abrir a mente e confiar que as coisas estão evoluindo, né? E pro bem de todos, né? Mas é isso aí, eu acredito que a nossa conversa foi bem produtiva, acho que vai ajudar muita gente aí a ter um entendimento sobre essa visão paterna, né, em relação à maternidade, como até mesmo os pais, né, esse vídeo com certeza vai chegar em alguns pais
E é bom que esses pais se sintam tocados e entendam que sim, podem participar mais. Eu acho que às né? vezes isso é um bloqueio. Eu acredito muito em bloqueios, né? Que a pessoa ela tem bloqueios que às vezes são internos, que vêm lá de trás. Às vezes, meu pai não foi participativo, eu também não preciso ser. E é o contrário. É porque Exato, se teu pai não foi, seja. Agora, né, faça a Eu diferença. sempre acho que a família ela tem que evoluir, ela tem que melhorar. E toda mudança começa, se ninguém fez até agora, sempre tem que ter o primeiro, então que seja você. E uma coisa que eu acredito que na estrutura familiar o homem ele tem que ser homem. E o que eu quero dizer isso? Ele tem que bater no peito e ele tem que puxar a responsabilidade das coisas. Hoje em dia, infelizmente, tem muito homem molengo, que ele não resolve nada, larga tudo nas costas da mulher, a mulher manda em tudo, e não que não possa. Mas, cara, a direção da casa, a direção da família, ela é do homem. Os filhos olham como guia o homem. Porque é a pessoa que nasceu para ser o forte, que tem que levar as pancadas e aguentar. O trabalho do homem é esse, é levar a pancada e não levar pra família. Sim, proteger, né? Proteger o homem, ele tem que blindar a mulher, tem que blindar os filhos, entendeu? Isso então, fortalece a família como um todo. Se a gente for ver as famílias que, esses casais aí que estão 60, 70 anos juntos, desde lá de trás, tu vê que o homem era um grande líder. Então a gente tem que pegar isso como exemplo e levar para as famílias também hoje em dia, tipo, porque o homem ele foi ficando esse negócio da mulher cada vez ser mais participativa, o homem foi se acomodando. Deu efeito rebote. Em vez dos dois serem fortes, não, as mulheres estão muito fortes e o homem ficou bunda mole. Sim, tem mulher que já assume o papel de homem na casa, assim, a mulher fica até mais masculina no jeito de lidar com as coisas. Hoje, se tu for ver, a maioria das casas, quem comanda é a mulher. Mas não é muito porque a mulher quer. É porque a mulher, ela ficou um pouco empoderada e é bom, a mulher, ela tem que ter posicionamento, mas o homem se acovardou, né? Tipo, ele ficou mole. Ele começou a largar tudo pra mulher resolver. Quando vem um problema, a mulher resolve aqui. Sim. A diretora porque a mulher dá jeito. E a mulher bate no peito e resolve. Entendeu? A diretora chamou porque o filho teve um problema na escola, manda a mulher resolver. Tudo solta nas costas da mulher. E isso não é o papel do homem. O papel do homem é resolver o problema, absorver o problema para não chegar na família. Essa é a visão que eu tenho. Então eu espero que se tiver algum homem bunda mole que esteja acompanhando essa live, que mude. Porque o papel do homem é ser homem, é blindar a mulher, é blindar o filho e dar exemplo. A família, ela é movida por exemplo. Eu tive um exemplo muito bom dentro da minha casa, que foi meu pai, a minha mãe também, mas o meu espelho sempre foi meu pai. Então, eu acho que por isso que eu também sou assim. Sou presente, porque o meu pai foi assim comigo, entendeu? Legal. O recado foi dado, pessoal. Os bunda mole aí, vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida. Mas muito obrigada, né, William, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, também por ter, junto com a Morgana, aceitado, né, a confiança no meu trabalho para guiar, né, o Tom em todo, desde enquanto ele estava na barriga, né, e vem uma coisa desde lá de trás, né? Lá de trás a gente conseguiu construir também uma amizade que foi muito boa e muito obrigada, você que assistiu até agora, e se ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. É isso aí, vamos e acompanha ajudar. Que sempre vai ter vídeo legal, conteúdo legal, assim como esse, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E continue sendo esse paizão maravilhoso, né? E feliz Dia dos Pais antecipado. Obrigadão. E assim, eu admiro muito o teu trabalho, eu acho que é muito importante isso que tu faz na vida das famílias e principalmente das mães, elas precisam ter esse apoio. E aquele negócio, a gente é um espelho, é uma prova viva, porque tudo que a Thay falou pra Morgana fazer, a Morgana fez, e o Tom hoje tem uma alimentação, assim, eu posso dizer exemplar até pra mim como pai, né? Eu não como tão bem que nem ele, sendo um adulto e sabendo que a gente deve fazer. Então, assim, tudo graças ao teu trabalho. Ele vai aos pouquinhos, vai mudando a realidade das famílias e aquele negócio. A mudança, ela nunca é instantânea, eu acho que é uma coisa gradual, isso vai passando, começa com o Tom, vai passar para alguém da família, mas o importante é sempre dar o primeiro passo, né? Isso aí, muito obrigada. Então é isso aí, tchau pessoal, até o próximo episódio.